Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela TV Galega. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom estar com vocês aqui às quartas-feiras à noite, depois as reprises ao longo da semana, diferentes horários, para estarmos juntos e ao mesmo tempo também, claro, trazer os assuntos que vão fazer a diferença no seu dia a dia. Assuntos especiais com convidados mais do que especiais também. Abrindo o nosso bloco, abrindo o nosso programa de hoje, vamos pautar a área da saúde. Falar um pouquinho mais sobre os cuidados com a parte urológica, principalmente agora, com a chegada do frio, das baixas temperaturas e esses cuidados que fazem a diferença no nosso dia a dia. E para isso, o meu convidado, o Dr. Sérgio Augusto Scrobot, que é médico urologista. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Denise, muito obrigado. Realmente é sempre um prazer poder estar aqui, trazer um pouquinho de novas ideias, não falar exclusivamente sobre próstata, que geralmente é o que eu falo, e falar um pouquinho sobre a urologia relacionada ao frio, Pois é, e já entendendo, doutor Sérgio, que a urologia é para homens e para mulheres, Como você mesmo mencionou, próstata tem a ver com a campanha Novembro Azul, então direcionado ao universo masculino, mas aqui a urologia para homens e mulheres e nesse caso pautando a nossa época do ano, o momento frio. Com certeza, com certeza. A urologia, ao contrário do que muita gente pensa, que atende só homem, mas não, atendem as mulheres também em grande quantidade. Até porque as mulheres também têm cálculo renal, têm infecção urinária, têm alterações miccionais, e essas alterações miccionais, tanto em homem quanto as mulheres, é algo que acaba alterando bastante agora no inverno. E por que essa alteração? O que acontece nessa relação com a nossa saúde, a saúde urológica, agora com a chegada das baixas temperaturas? A gente tem que levar em consideração que o corpo ele reage de uma maneira no calor e de outra maneira no frio. Então, no frio, que agora nós temos, o que o corpo sente? Ele não transpira tanto, então a gente acaba tendo mais líquido, esse líquido também tem que sair. Então a gente acaba muitas vezes por urinar mais e também, dependendo do frio, do grau de sensibilidade das pessoas, acaba tendo mais vontade de ir no banheiro urinar. A gente tem uma sensibilidade maior na bexiga. Existem até jargões que falam que você não pode colocar o pé no chão frio, que pode dar vontade de urinar, mas isso tem um embasamento científico, não é só a orientação da avó. Muitas vezes quando a gente tem os pés mais frios por causa da inervação que vai se encontrar lá junto da bexiga, nós temos sim uma sensibilidade maior e muitas vezes mais vontade de ir no banheiro. E os antigos também falavam muito nessa questão, de repente eu estou um pouquinho mais ou resfriado ou está um pouquinho mais frio e realmente essa situação ela se torna mais presente. De fato, isso acontece. Sim, é real. É real, então. De fato acontece. E nessa questão, urinando mais, tem também aquela preocupação, consumir mais líquido. E nem sempre nessa época a gente lembra disso com aquela frequência que é das altas temperaturas. Então a sede muitas vezes fica em segundo plano, doutora. A relação com o líquido, com a água, fica em segundo plano para muitas pessoas. Sim, a grande maioria das pessoas já não tem o hábito de tomar muito líquido. Então, com o inverno, a gente tem que redobrar essa atenção, porque como nós não transpiramos tanto, nós muitas vezes não temos tanta sede. E isso faz com que o corpo muitas vezes fique literalmente desidratado. Aí mesmo não tomando tanto líquido, mas ainda assim aumenta a frequência, a quantidade de vontade de ir no banheiro fazer xixi, urinar, doutor? Sim, pelo fato de não transpirar, muitas vezes a gente acaba colocando muita roupa e o corpo acaba sentindo. E precisa, claro, o corpo, se a gente levar em consideração que ele é 90% água, nós precisamos sempre estar bem hidratados para o corpo ter um funcionamento adequado. E isso a gente consegue avaliar de uma forma indireta pela qualidade da urina. Qualidade da urina, o que significa qualidade da urina? Porque tem muita gente que urina 2, 3 vezes ao dia e fala, nossa, minha urina é super amarelo escuro, com cheiro forte. Isso é uma urina extremamente concentrada. Então, o ideal é que a urina ela seja amarelo bem clarinho ou até transparente. Isso mostra que a hidratação está adequada. E muita gente se pergunta, qual que é o volume ideal para eu ingerir de líquido para poder urinar posteriormente? Então, o volume ideal seria em torno de 30 ml por quilo de peso. Então, vamos botar aí uma pessoa
30 a 35 ml por quilo de peso. Uma pessoa com 70 quilos teria que tomar em torno de 2,5 litros. Claro que a gente tem que levar em consideração outras coisas. Por exemplo, se você faz exercício físico, né, ou trabalha muitas vezes na rua com uma exposição solar maior, é necessário fazer uma ingesta ainda maior de líquido. A coloração da urina, então, ela também demonstra como é que está a nossa saúde. E aí, observando por isso, doutor, indo ao seu encontro, ao consultório médico, que tipo de queixas chegam envolvendo os pacientes com mais frequência nessa época do ano e o que de fato também está relacionado com complicações, problemas de saúde também nessa época do ano? Uma das maiores queixas que a gente tem, principalmente das mulheres, é a infecção urinária. E a ingesta hídrica, ela ajuda muito na prevenção da infecção urinária, porque à medida que você consegue tomar mais líquido, vai acabar urinando mais e consequentemente vai lavar melhor a bexiga. Então, eventualmente, se uma bactéria ascende, sobe para dentro da bexiga e fica ali por um tempo, urinando, vai lavar e vai impedir com que essa bactéria grude na parede da bexiga. E daí isso faz com que tenha a famosa cistite, né, que é uma infecção urinária do trato baixo. Então, isso talvez seja a queixa mais comum, né, para nós urologistas em relação às mulheres nesse período do ano. Infecção urinária também tem a ver com a própria imunidade da pessoa, porque a gente já ouviu também falar algumas mulheres que realmente sofrem, têm queixas ao longo de muitas vezes durante o ano. Outras mulheres nem sabem o que significa uma infecção urinária, que bom quando isso acontece, né? Mas tem a ver também com a própria imunidade do corpo, da saúde? Tem diretamente. A gente tem que levar em consideração que, por questões anatômicas, a infecção urinária é a infecção mais comum da mulher. Por isso que é tão frequente assim, né? Então, tem algumas medidas de protetoras que fazem com que auxiliem na diminuição dessa taxa de infecção. E claro que a imunidade está totalmente relacionada a isso. E para a gente conseguir melhorar a imunidade, a gente pode, claro, ter uma boa ingesta hídrica, boa alimentação, realizar exercício físico regular e também boas noites de sono. Importante também, que vale para muitas outras situações, inclusive para o nosso tema hoje da conversa aqui no nosso programa. E a medicação, outro ponto importante, porque assim vai muito daquele amiga, utiliza isso, amiga, fez bem para mim isso, de repente eu te indico um outro medicamento, a medicação certa ou a supermedicação que pode trazer complicações para o presente e para o futuro desse tipo de situação na mulher, doutora? Isso aqui no Brasil, infelizmente, é muito comum. Você tem acesso muito fácil às farmácias, a vários tipos de medicamentos que não são controlados e por vezes você pode acabar atrasando o diagnóstico de uma doença que seria teoricamente mais fácil de tratar. Uma infecção urinária que não é tratada na hora exata, ela pode, por exemplo, subir para o rim. E a gente tem uma infecção no rim, uma pielonefrite, que é uma infecção muito mais grave, muitas vezes exigindo até a necessidade de internação para fazer antibiótico endovenoso, e que se quando você tem algum tipo de sintomatologia urinária, um desconforto pélvico, você já procurar um atendimento e ter um atendimento adequado e especializado, você já consegue resolver isso sem ter o uso de medicamentos muitas vezes de forma errada. Importante. Quais são os primeiros sinais de uma infecção urinária? Normalmente vai ter dor para urinar, alteração da frequência urinária, muitas vezes acaba indo a cada 15, 20 minutos do banheiro toda vez e sai pouca urina, e pode acontecer também de ter cheiro ruim na urina, febre e mal-estar. Esses são os mais frequentes, né? Sinais como esses, é necessário esse paciente ir ao encontro de um profissional médico. Sim, esse é o ideal para fazer uma avaliação, porque é diferente, por exemplo, uma mulher que tem uma infecção a cada 5 anos e uma mulher que tem uma infecção a cada 2, 3 meses. A abordagem é totalmente diferente. Importante. Nessa questão que o senhor falou também sobre a questão do rim, quem tem cálculo renal, nessa época do ano, as baixas temperaturas, a diminuição da ingestão de líquido também, traz complicações, uma preocupação a mais também na área de vocês? Cálculo renal é sempre uma preocupação, porque a grande maioria das pessoas, pela baixa ingesta hídrica, tem uma chance maior de que os cálculos cresçam de tamanho. Até não é a época onde mais se tem cólica renal, mas é uma época que pode sim haver o aumento dos cálculos renais que já são pré-existentes.
Então essa ingesta hídrica ela é bastante importante. Quem tem cálculo renal, eu sempre indico fazer ao menos um ultrassom uma vez ao ano, que é um exame indolor, super tranquilo e super acessível, onde a gente consegue monitorar o tamanho dos cálculos, para que eventualmente, se eles começarem a crescer demais, a gente já faça como se fosse um tratamento profilático. O exame é indolor, mas quem tem cálculo renal, quem sofre com as crises, comenta que as dores são realmente insuportáveis. Por que, doutor, essa dor tão forte para quem tem uma crise renal? A crise renal é considerada uma das 3 piores crises de dor que existem. Então, realmente é uma dor bastante grande. E, ao contrário do que muita gente pensa, o que dói não é o cálculo renal. É a obstrução que ele faz o fluxo da urina. Ou seja, ou o cálculo está na saída do rim querendo descer para o ureter, que é o canal que leva a urina desde o rim até lá embaixo na bexiga, ou ele já está no ureter. Então ele impede com que a urina desça para a bexiga, faz dilatação do rim e aí tem a cólica renal. Então, enquanto dá cólica, é uma dor insuportável. E a partir de que a hora que o rim consegue escoar adequadamente, essa dor passa. Então, por isso que quem tem cólica renal sabe, está tudo tranquilo, de repente tem uma dor absurda e depois passa. Mas o que dói realmente é esse trajeto, né? Essa obstrução que faz o fluxo da urina do rim até lá embaixo na bexiga. Quem tem essas complicações, alimentos que são bons, alimentos que devem ser evitados e também a questão de bebidas líquidos, doutor, também tem indicações para esse tipo de situação? Sim, quem tem cálculo renal de repetição, claro que muitas vezes a gente acaba fazendo até análise do cálculo em si, para ver o que pode estar ajudando a formar ele. Mas a grande maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio, então o que a gente tem que pensar para tentar evitar que eles ou aumentem ou formem novamente? Além da hidratação, obviamente, a gente tem que tentar evitar muita proteína, alimentos em conserva, sal e embutidos. Esses são os principais alimentos que são bastante presentes no nosso dia a dia, na nossa dieta, então eles têm que ser muitas vezes diminuídos em grande quantidade. Para quem deixou passar essas informações, mais uma vez, então repete para quem está nos acompanhando agora esses alimentos que devem ser evitados para uma melhor qualidade de vida e nesse caso pensando também em quem tem essas complicações com cálculo renal. Mais uma vez então coloca. Bom, primeiramente, muita água. Essa é o que a gente precisa, é a ordem do dia. Muita água, porque a urina mais diluída, a chance com que os cristais se agreguem, ela é muito menor. Né? Em relação a alimentos, que daí, para quem precisa fazer uma dieta mais restritiva, a gente tem que pensar, então, diminuição de proteína, ou seja, carnes, principalmente a carne vermelha, embutidos, também derivados do leite, sal e alguns tipos de laticínios, mas aí já podemos colocar isso em relação aos derivados do leite também. Tá? Mas são alimentos que são muito frequentes no nosso dia a dia e a gente tem que cuidar bastante em relação a isso. Por outro lado, além da água que deve ser realmente consumida com muito cuidado e tem que estar presente todos os dias, várias vezes ao dia, quais são os alimentos benéficos, os alimentos que fazem bem para quem vive com essa realidade? Alimentos cítricos são bastante importantes, então tanto sucos cítricos também, naturais, obviamente, de limão, laranja, abacaxi, eles ajudam bastante a aumentar o citrato na urina e fazer com que os cálculos, os cristais não se agreguem até formar cálculos. Né? Então, o que a gente tem que pensar, opção, tem gente que fala, não consigo tomar água. Pode tomar água com gás, que é uma boa opção, não tem problema nenhum em tomar água com gás, tem o mesmo efeito. E os sucos cítricos e também chás naturais, evitando daí também o chá preto. O chá preto também deve ser evitado. Qual seria o complicador dele? Tanto o chá preto quanto o café, eles são estimulantes. Então, eles podem ajudar no estímulo da bexiga. Tem gente que toma bastante café ou bastante chá preto e tem alteração miccional. Acaba indo muito mais no banheiro, às vezes pode ter até algum tipo de irritação miccional. Isso tudo é por causa desse estímulo, seja do café ou do chá preto também. Doutor Sérgio, nessa questão ainda de cálculos renais, problemas com os nossos rins, tem a ver também com alguma ligação familiar, grau hereditário também, situações como essa? Pais com problemas assim, mães, devem também ficar atentos os filhos, de repente com o passar do tempo também com possíveis complicações? Sim, é muito comum. Na realidade tem muitos casos que a gente não consegue identificar a causa base da formação dos cálculos e tem um caráter hereditário muito grande.
Então, todo mundo que tem alguém na família que já teve cálculo renal, vale a pena fazer uma investigação para ver também se não tem. E o cálculo renal também é bastante comum em crianças hoje em dia. Crianças também? Sim, o tipo do cálculo ele é um pouquinho diferente, que é um cálculo mais mole, mas tem uma incidência bastante grande em crianças hoje em dia. E os primeiros sinais são semelhantes aos adultos no que se refere àquela questão de uma dor muito forte, a criança relatando, entendendo o que está acontecendo naquele universo infantil também? Sim, pode dar cólica renal igual e também muitas vezes sangue na urina. É algo que pode acontecer, muitas vezes passa batido, a urina fica um pouquinho mais rosada, acha que é normal, mas a grande maioria dos casos, ainda mais em criança, é cálculo. Trazer agora um resumão para poder finalizar a nossa entrevista hoje aqui na TV Galega, mais uma vez então colocando os cuidados importantes, necessários, que vêm de um bom médico, quando a gente fala da nossa saúde na parte urológica, agora com as baixas temperaturas, com esse friozinho presente também, quais são os principais cuidados? Bom, agora no frio, o principal cuidado é se agasalhar bem, né? Olha a friagem aí, né? Olha a friagem, cuidar com, além de se agasalhar bem, cuidar bastante da alimentação, ter uma alimentação mais balanceada. Muitas vezes a gente acaba comendo só comida mais pesada por causa do inverno, mas ainda tem que lembrar de comer frutas, legumes, verduras, tudo isso são alimentos ricos em água também. Isso vai ajudar bastante na hidratação, e uma boa hidratação é sempre fundamental, independente da época do ano. O corpo precisa de água. É isso aí. Doutor Sérgio, muito obrigada por essa sua participação aqui. São dicas importantes que a gente leva para casa e depois multiplica isso, aproveitando a força aqui da nossa TV Galega. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Coisa muito boa. obrigado. Vamos saber também. Intervalo chegando na sequência, tem muito mais. Ainda hoje tem destaque literário e também tem os 18 anos da Lei Seca e, claro, os impactos no nosso trânsito, no comportamento dos motoristas e, ao mesmo tempo, esse viver em sociedade com um trânsito mais humano. Ainda hoje. Agora tem intervalo comercial. Eu volto já.